Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Cecília Monte e já chamo você para se inscrever no meu canal do YouTube, para você não perder nenhum vídeo. Eu vou estar trazendo vídeos tanto para quem não é da área jurídica como para quem é, então a linguagem vai ser acessível para quem estuda para concurso, para quem estuda para exame da ordem e para quem é curioso. Tá? O tema de hoje é a reforma tributária e eu vou estar trazendo sobre a reforma da tributação no consumo, que foi o que aconteceu agora recentemente, com a emenda 132 de 2023, tá? Aí eu vou trazendo em tópicos para vocês irem acompanhando o raciocínio comigo. A primeira ideia aqui é na Constituição, lá em 1988, da tributação sobre o consumo, um modelo partilhado, porque tem tributação da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, e extremamente complexo, difícil de pessoas que não são da área jurídica entenderem, ou contábil, né, que não estudam a fundo esses temas. E aí, por que é complexo? Causa uma insegurança jurídica, porque tem muita legislação. 27 legislações estaduais, nós temos de ICMS, 5.568 legislações municipais, de ISS, e também com altos custos para os contribuintes. Por quê? Porque o governo começa a exigir que ele tenha livro fiscal, que ele faça a declaração daquela outra forma, que use aquele aplicativo, que coisas que o contribuinte não sabe. Quem é o contribuinte? É quem vai pagar o imposto, né, a taxa. Ele não sabe como fazer. Ele tem que contratar contador, ele tem que contratar advogado, então começa a ficar caro, né, para tanto o contribuinte pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que são as empresas. Então, por conta disso também é que veio essa reforma. Até porque tem muita falta de pagamento, né, que a gente chama de irregularidade. Então, aos altos custos trazia essa irregularidade. Em busca da regularidade fiscal e das obrigações, para que as obrigações tributárias sejam cumpridas, é que também veio essa ideia de reforma. Um dos motivos, tá? As obrigações tributárias, lembrando que nós temos obrigações tributárias, mesmo que você não queira, você tem obrigação tributária. O que é isso? Você paga imposto, você paga taxa. Então, qualquer coisa que você compre, eu compro essa caneta, eu vou pagar ICMS indiretamente. Por quê? Eu pago a caneta para a loja e a loja tira a porcentagem do ICMS, que ela recolhe para o governo, para o Estado. Então, todo mundo paga imposto, todo mundo paga tributo. E aí, por falta de conhecimento, às vezes muita gente deixa de pagar. Então, em busca de cumprimento dessas obrigações tributárias, que tanto podem ser obrigações principais, que são obrigações de pagar, e acessórias, que são de fazer, como manter os livros fiscais em dia, né, toda a papelada, a documentação, seja ela virtual ou não, para que a fiscalização venha e você não tenha problema, que nós não temos problemas com isso, tá? Então, essa é a ideia inicial. E aí eu vou falar um pouco também da necessidade de um modelo adaptado para que o Brasil possa negociar, se entender melhor com os outros países da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, como o nosso modelo é diferente e complexo, a gente ficava um pouco de fora dos modelos padrões do mundo, desses países da OCDE, que o modelo padrão é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Para o Brasil, ele veio no modelo dual. Por que dual? Porque o nosso IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e vocês vão entender como é que ele funciona aos poucos, tá? Nós tivemos dois: o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, como na Europa e em alguns países é só um, aqui nós trouxemos dois, tá? Por quê? Porque a Câmara dos Deputados pegou o modelo da PEC, que é o Projeto de Emenda à Constituição 45 de 2019. Pegou ideias do modelo da PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional 110, que era o modelo do Senado, e adaptou para criar a PEC 45A, que é o Projeto de Emenda à Constituição, que virou a Emenda Constitucional 132 de 2023. Cecília, por que PEC tem um número e quando vira emenda tem outro? Porque é o número da ordem de projetos tanto na Câmara quanto no Senado, e quando vem emenda constitucional, ela segue a ordem das emendas que já vieram. Então, a gente estava na 131 e aí ela virou a 132, tá certo? É por isso que tem esses números para facilitar o trabalho também dos nossos parlamentares, tá bem? Então, esse substitutivo aí da PEC 45, com esse modelo do IVA dual, que você já sabe,
que o nome do IVA mudou, aqui não é Imposto sobre Valor Agregado, apesar de muita gente chamá-lo assim. Nós temos a CBS e o IBS, tá? Contribuição sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa PEC 45A, como eu disse, virou a emenda 132 de 2023, que nós estaremos estudando ao longo do caminho. Ok? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A CBS, para vocês anotarem com calma, a gente vai ter uma aula só sobre ela. É uma contribuição sobre bens e serviços. Competência federal. O que significa competência federal, Cecília? Quem vai cobrar é a União. Vai vir uma lei federal que vai estar instituindo a CBS, tá? Então, vou voltar que eu sei que você estava anotando, né? E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Como é a competência desse imposto? É uma competência compartilhada. É algo inédito no nosso ordenamento jurídico. Então, se você está dizendo, meu Deus, o que é isso? Calma que a gente vai entender, nós vamos entender juntos, tá? Então, essa competência vai ser compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, ok? Tá, e PIS e COFINS estão dizendo que serão extintos, eu não sei nem o que é. A gente vai ter uma aula só sobre essas contribuições, para vocês entenderem de forma simples. E entender também que a CBS, ela vem substituir PIS e COFINS, tá? Então, essas contribuições para a Seguridade Social, que Seguridade abrange saúde, previdência e assistência, elas vão deixar de existir e nós teremos a CBS. E aí, nós vamos, essa é só a introdução, entender com calma como é que funciona, tá? Lembrando que muita gente associa PIS e PASEP a um único tributo, a uma única contribuição. Mas o PASEP é um programa de formação do patrimônio do servidor público. Não vai ser extinta pela reforma tributária. Então, anota isso, tá? Que na aula de PIS e COFINS eu vou estar falando sobre isso com calma para vocês. Agora é apenas uma introdução, ok? E o IPI, né, será mantido para assegurar o diferencial competitivo na Zona Franca de Manaus, porque o IPI ele ia ser extinto também, mas eles deixaram apenas com essa função, tá? O imposto seletivo, ele vem para cumprir uma função que era do IPI, que era a seletividade, por isso que ele tem esse nome. Como assim? Ele é uma norma indutora. Eu vou voltar para cá e depois eu volto para o material. A norma indutora, ela vem para induzir o comportamento do contribuinte. Então, se o sujeito fuma muito, o cigarro vai ficar bem caro para que ele fume menos, né? Porque vai doer no bolso. Então, é para isso que serve o imposto seletivo. Ele vai desestimular o uso tanto de produtos quanto de serviços que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, ele vai ter essa função com bebidas alcoólicas, com cigarro, com tudo que faça mal à saúde e ao meio ambiente, como eu disse, tá? Então, por isso que ele tem esse nome de imposto seletivo. Já está na Constituição, no artigo 153, inciso 8. Mas é só uma introdução, vocês vão ver que a gente vai estar falando isso ao longo das aulas, tá? Então não vão aparecer para vocês verem só no final o resumo, prestar atenção no material. O Estado, ele cobra o ICMS. E o município, o ISS, que é Imposto sobre Serviços e Imposto de Circulação aqui. O Distrito Federal, ele cobra tanto o ICMS quanto o ISS. O que vai acontecer com esses dois impostos? Eles vão deixar de existir e no lugar vai ser o IBS. Vai ser uma competência compartilhada entre os três, certo? Só para ficar bonitinho aqui, ó. Vai sair esses dois e esses três vão cobrar o IBS, tá? Ok, e nessa competência da União, a CBS ficou branquinha aí para diferenciar. Contribuição sobre bens e serviços vai substituir PIS e COFINS e vai ser de competência também, já está na Constituição, né? Competência federal, tá? E o IPI, que é cobrado pela União, ele não vai mais ser cobrado de forma de todos os produtos industrializados. Ele vai ser cobrado só para o diferencial competitivo na Zona Franca de Manaus. Então, ele foi bem reduzido, tá? E essa função de seletividade para inibir produtos que façam mal à saúde, né? Ao meio ambiente, essa função de seletividade do IPI, quem vai fazer agora é o imposto seletivo, tá? Então, no lugar do IPI da forma como era cobrado, nós vamos ter o imposto seletivo e o IPI vai ficar apenas
como um diferencial competitivo na Zona Franca de Manaus, que a gente vai estar mostrando isso nas aulas a seguir sobre a reforma tributária, tá certo? Se você tem interesse no curso completo de Direito Tributário, deixa aqui nos comentários, manda e-mail ou manda mensagem no WhatsApp, que eu ou alguém da minha equipe vai estar falando com você, ok? Até a próxima, espero que você tenha tido uma visão inicial do que está acontecendo no país.